Seja o santo nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos de volta. É o programa Glória ao Justo, edição 968, ano 19. O nosso tema, o poder de Deus em nós. Que bondade, a bondade de Deus. Que grandeza é o amor de Deus. Usar o nosso serviço. Usar o meu serviço. Mas, Senhor, o meu serviço te serve, o meu serviço te agrada. Senhor, eu sou capaz de fazer alguma coisa digna para ti. É a bondade de Deus que faz. A bondade de Deus faz você ser digno. A bondade de Deus faz eu ser digno. A bondade de Deus faz o nosso trabalho ser visto pelo Senhor. A bondade de Deus faz o Senhor, já pela sua bondade maravilhosa, nos encorajar, nos capacitar para determinadas tarefas que a gente não imaginaria jamais. Eu, por exemplo, nunca imaginei que algum dia eu fosse administrar a igreja. Há muitos anos que eu ensino e eu tenho muito prazer em ensinar. Eu tenho muita alegria em cooperar, ensinando na escola bíblica dominical, e quando eu fiz teologia, pasmem, eu dizia para todas as pessoas que me perguntavam por que você está fazendo teologia, e eu respondia, hobby, quero conhecer. Hobby. Imaginou isso? Hobby? Pois é. Porque eu não queria, eu nunca imaginei, nunca me vi à frente de uma igreja, à frente de um grupo de salvos, para toda semana levar a palavra, levar a doutrina, exortar, ajudar, vez por outra enterrar um lá no cemitério e tal. Nunca me imaginei. Mas Deus, na sua bondade, Ele age, Ele faz o que a gente não pensa, Ele capacita, Ele ajuda. O nosso tema hoje é o poder de Deus em nós. Muda tudo. Nossos flagelos são eliminados, nossos traumas, nossa incompetência, nossa maldade, nossa indiferença. O Senhor elimina isto tudo quando nós permitimos. Deus não força. Então, meus queridos, a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 6 inteiro, são 15 versículos, e é algo maravilhoso. Eu me sinto muito bem, muito feliz em fazer este trabalho, meus amados, é porque nós precisamos desta palavra santa, você e eu, precisamos desta palavra. E o Senhor nos dá a graça para fazer o seu trabalho e nós vamos aqui partilhando a bênção de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, todo o capítulo são 15 versículos e eu leio sem preguiça, eu leio com alegria e eu exponho porque eu gosto disto. Eu acho maravilhoso, acho necessário. Para mim, a Igreja de Jesus deveria ter mais mensagens expositivas, ter mais Bíblia presente, para não haver tanta bobagem. Então, meus queridos, a leitura. Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos.
E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe dizer ou proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Louvado seja o nosso Deus. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, estamos em tua presença. Te louvamos pela palavra, suplicamos pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes. Ó Senhor, abençoa e guarda cada um, fala conosco, Pai, nos dá entendimento da tua grandeza, do teu amor, desta palavra santa. Amado Salvador, ouve a nossa oração, nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta, nos ensina a respeito das ações dos homens que são verdadeiros instrumentos de Deus, homens que são competentes, homens que são humildes, homens que têm preparo, homens que são instrumentos de Deus naquilo que Ele quer, para aquela obra que Ele queira usá-los. E o livro de Atos dos Apóstolos, este livro nos fala da grandeza da obra de Deus no princípio, na edificação da igreja, no surgimento da igreja como um grupo separado da sinagoga. A igreja de Jesus Cristo, ela nasce juntamente com Israel, lá no coração de Deus, lá na eternidade, quando Deus ofereceu o Cordeiro na eternidade, conforme lemos em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, aquele Cordeiro já era Jesus. Aquele Cordeiro já era descendente de Abraão. E Abraão ainda não existia. E Jesus confirma isso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, meus amados, a grandeza de Deus não dá para explicar com termos, com palavras, com vernáculo. Não é possível explicar a grandeza do nosso Deus. Mas Ele que trabalha assim, faz assim porque é soberano, ele criou isto antes que houvesse terra, ele já tinha sua igreja. Estava lá no plano celeste, estava no plano da eternidade, mas já existia. Então, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, criou a sua igreja e ela nasce neste propósito divino. Ela passa a existir pessoal, literalmente, como uma organização e um organismo ao mesmo tempo. Milênios depois da história humana, milênios depois de Abraão, mas acontece que aquilo ali são as etapas da obra divina. É a forma de Deus operar. E
a igreja já estava se separando ou separada do judaísmo com os acontecimentos aqui do versículo, ou melhor, do capítulo 6 de Atos. O número dos discípulos havia crescido muito. Este versículo, primeiro, ele nos dá orientações precisas. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ou seja, a igreja aumentando, se multiplicando, houve uma murmuração dos discípulos de origem grega, discípulos das províncias do Império Romano, contra os discípulos da província de Israel. Os gregos contra os hebreus, os gentios contra os hebreus. E a razão do problema? As viúvas de origem gentílica, as viúvas de origem grega, as viúvas provenientes das províncias, elas não eram muito conhecidas, elas não tinham aquele desenvolvimento ali com as outras, e em muitos casos elas não se comunicavam com perfeição por causa dos idiomas de cada uma, suas línguas, seus dialetos. Então, havia um problema entre o serviço social da igreja, porque aqui o texto, o complemento do versículo primeiro é porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E o que significa ministério cotidiano? É como se fosse o vale-refeição para os dias de hoje. A igreja era enorme, a refeição era conjunta, todo mundo tinha tudo em comum ainda, e havia uma satisfação daqueles de origem provincial, aqueles de origem que eram originários da Grécia ou das colônias lá das províncias do Império Romano, que envolvia a Grécia, a Capadócia e a Ásia Menor em si, e aqueles que eram de origem judaica, aqueles que faziam parte dali dos habitantes da Galileia e da Judéia. E os 12 tomaram conhecimento, é claro, eles estavam ativos em tudo, trabalhando direto. Então, os 12, conhecendo a situação, convocaram a multidão dos discípulos. Nisto nós encontramos também um princípio especial, e eu gosto muito disso, eu gosto muito disto. É o princípio da igreja democrática. Existia decisões comunicadas, eram coisas tratadas em conjunto. Então, convocaram a multidão e disseram à multidão convocada: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Não é necessário, não precisa, não deve ser necessário a nós, apóstolos, nós, líderes, deixar a parte espiritual da igreja e cuidar da parte social da igreja. Então vocês vão nos ajudar. Escolhei entre vós mesmos 7 pessoas. Por que 7? Era coisa de judeu. A resposta era de costumes mesmo. 10 judeus formavam a sinagoga em qualquer lugar. Com 10 pessoas presentes, eles consideravam a sinagoga iniciada. E aqui 7 homens. É um bom número. 7 homens. Só que eles não podem ser simplesmente 7 homens. Tem que ser 7 homens cheios da graça. 7 homens cheios do Espírito Santo. 7 homens com sabedoria para discernir, para resolver problemas. 7 homens que sejam habilidosos e nós os venhamos constituir sobre este importante. Os discípulos não desprezaram o lado social da igreja, mas também não foram transformar a igreja numa LDA, numa organização para encher barriga dos outros e fazer hora com o povo ou tirar proveito numa eleição. Também não. Nem tanto o céu, nem tanta terra.
Então, o que os discípulos fizeram, meus amados irmãos? Eles acharam que o negócio não é desprezível, é importante, só não é mais importante do que a pregação e o ensino. Não é mais importante do que o ministério da palavra. Vamos constituir pessoas importantes, pessoas da comunidade, pessoas que conheçam a comunidade, a igreja, pessoas que conheçam os irmãos e os seus problemas, e pessoas que tenham condições espirituais e morais para solucionar o problema. Enquanto nós vamos permanecer na oração e na pregação. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O versículo 5, meus amados, nos diz que a comunidade, a igreja do Senhor Jesus, naquele momento, ficou contente. Este parecer contentou a toda a multidão, e agora vem os eleitos. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O Filipe vem a seguir, sem nenhuma observação. Mas a gente não pode jamais admitir que só o Estevão era cheio de fé e do Espírito Santo. O Estevão foi um destaque entre os 7, assim como Pedro, Tiago e João foram destaques entre os 12. O Filipe não tem observação a respeito. Nicanor, também não. Timão, também não. Parmenas, também não. E o Nicolau, apenas que era um prosélito de Antioquia. Ele era proveniente de Antioquia. Então apresentaram estes homens aos apóstolos, e os apóstolos oraram por eles e impuseram as mãos sobre eles, constituindo-os como ministros de Deus para a solução do problema cotidiano. Meus queridos irmãos, eu aprendo, eu ensino, eu me alegro, porque a Igreja de Jesus, ela é toda formosa, ela é toda maravilhosa. A Bíblia Sagrada é completa. Nós temos tudo. Eu me desgasto e me aborreço e me irrito. Vejo nossos próprios pastores trazendo coisa estranha para dentro de casa. Um curso de noivo. Nunca mais faça casamento sem dar curso de noivo. Faz o curso, aí faz o curso de carnudo, carnal, incrédulo sem futuro, desordenado de igreja. Faz o curso, tantas aulas, 15 aulas, 20 aulas, não sei quanto tempo leva um curso, e ele casa só para ser besta. Um ano depois está separado, e o pai com vergonha, se tiver. Então, meus amados, eu detesto qualquer inovação, eu detesto qualquer coisa que venha diminuir o poder de Deus em nós, o poder das Escrituras, a orientação do Senhor, a orientação da palavra de Deus. Eu fiz curso de línguas, eu fiz curso teológico, e mais de um. Eu fiz curso, eu estudei, não para ser tolo, não estudei para ser besta, para colocar as escrituras em segundo plano. Eu tenho o privilégio de ter cursado 3 escolas teológicas. Eu tenho o privilégio de ter estudado as línguas da Bíblia. Não vou dizer a ninguém, não gosto de mentir, aqui não dá, que falo hebraico e grego, mas entendo alguma coisa, não morro na praia. Acontece, meus queridos, que o que vale para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a orientação da palavra, é o poder do Espírito e não outra coisa. Então, os discípulos de Jesus oraram, aqueles homens, os apóstolos, oraram e autorizaram para um serviço social, não menos importante. Não era um trabalho menos importante, era só diferente. Enquanto os ministros do Evangelho iam cuidar da alma
aqueles homens, como diáconos espirituais e cheios da graça, iam cuidar do corpo, ia tentar e solucionar o problema que estava sendo criado e desagradando os irmãos e irmãs, as viúvas principalmente, que eram de origens de outras províncias e tivessem, quem sabe, dificuldade até em se comunicar. Algumas falando grego, outras falando em outros idiomas, em outros dialetos. Portanto, meus queridos irmãos, é aprender, é aprender, é aprender. O versículo 7 nos diz: e a palavra de Deus crescia, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e o melhor de tudo, no versículo 7, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Eita, problema grave. Que problema grande para os apóstolos de Jesus Cristo. Que problema grande para a igreja nascente. Porque os apóstolos pregavam a palavra e eles não iam fazendo discursinhos vazios, baratos. Eles não iam convencendo tentando convencer com argumentos, não. Eles tinham, era a palavra, era o poder, era a palavra. Por isso, nosso tema, o poder de Deus em nós. E como grande parte, imagine o problema para o judaísmo, imagina a perseguição, imagina as ameaças que estes homens sofriam, se eles já tinham sido proibidos de pregar, eles tinham recebido ordem expressa: não pregue a homem algum, não falem a homem algum, em nome deste Jesus. Os discípulos, decididos a viver ou a morrer, anunciaram a desobediência civil. Não é razoável obedecer a vós e desobedecer a quem nos ordenou pregar a sua palavra. Portanto, meus amados, o problema estava em curso. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E o principal instrumento para neste momento, era Estevão. O versículo 8 diz: e Estevão, cheio de fé e de poder. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não temos uma descrição de um dos milagres realizados pelo Estevão. Mas este versículo não deixa dúvida, não dá margem à dúvida. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios. Com certeza não foi multiplicar pão. Com certeza não foi multiplicar ou transformar água em vinho. Com certeza não foi multiplicar peixe, muito embora fizesse parte da sua tarefa, servir às mesas, mas ele estava cheio da graça, cheio do poder e fazendo milagres para os próprios sacerdotes do judaísmo reconhecerem. E por isto ele foi acusado. Levantaram-se alguns gregos modernos, judeus modernos, alguns da sinagoga, e foram enfrentar o Estevão. O versículo 9 diz que aqueles que eram da sinagoga dos libertinos, os que não se preocupavam em caminhar mais do que os outros judeus no dia de sábado, não se preocupavam em lavar os pratos, em lavar as mãos 7 vezes, não tinham tanto cuidado com as tradições dos rabinos, mas estavam chocados porque não tinham poder, eles não tinham a graça, estavam com inveja. A inveja é algo maligno. E eles tinham inveja de Estevão. Estevão cheio de graça, cheio de fé, cheio de poder, fazendo milagres, e eles fazendo
problemas, fazendo encrencas, fazendo maldades. Então, convocaram algumas pessoas, primeiro disputavam, iam lá discutir com Estevão, mas saíam perdendo. O versículo 10 nos diz que não podiam resistir à sabedoria de Deus na vida do Estevão. Não podiam resistir o Espírito Santo na vida do Estevão. Então passaram para outra função mais para dizer que o Estevão estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. Meus queridos irmãos, quem trabalha, se prepare. Olha, irmãos, eu não tenho a menor ilusão. Quando um crente em Jesus resolve a ser diferente, resolve ser mais ativo, resolve ser mais proativo, resolve ser mais coerente, resolve ser defensor. Hoje eu conversava com um irmão querido e ele diz, eu não vou defender o evangelho é indefensável, o evangelho não precisa de defesa. E eu digo, eu preciso, porque Paulo diz que Deus o levantou para a defesa do evangelho. E eu vou defender o evangelho. Eu vou defender a palavra de Deus, defender o evangelho. É importante? Não sei para quantos, mas para mim é. Então, meus queridos, rolaram falsas testemunhas contra o Estevão. O versículo 13 nos diz, apresentaram falsas testemunhas. E essas testemunhas diziam, nós ouvimos este homem proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. E, além de tudo, ele disse que esse Jesus Nazareno vai destruir este lugar, mudar a lei, mudar os costumes que Moisés nos deu. E Estevão, perante os seus acusadores, com a serenidade de um anjo, com a tranquilidade de um santo de Deus, ouvindo a sua acusação contra ele, e ele, com a maior calma, com a maior tranquilidade, porque ele sabia em quem tinha crido, sabia que estava cheio da graça, e quem sabe o Senhor já tivesse revelado até que ele estava perto de subir. Portanto, meus queridos, não desistam. Não desistamos. Vamos continuar. Vai haver sempre problemas, mas vai ter sempre alguém obedecendo à fé. Vai ter sempre alguém se rendendo a Jesus. Vai ter sempre alguém aceitando a palavra. Vai ter sempre alguém dizendo, Senhor, eu careço de ti. Que Deus abençoe você, sua vida, sua igreja, seus irmãos. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ensine a servir de uma forma mais coerente e mais decidida na sua presença. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, meu Senhor. Estamos em tua presença. Senhor, suplicamos pela igreja, abençoe e guarda os meus irmãos, abençoe o teu povo em todo lugar, dá graça aos teus filhos, dá graça aos teus servos, opera poderosamente na vida da igreja. Senhor, guarda a minha vida, guarda os meus irmãos, nos ensina a te amar, te servir, nos ensina, meu Senhor, a guardar aquilo que temos recebido de tuas santas mãos. Continua conosco, Pai, nos dando a tua direção, a tua proteção, a tua graça em tudo, meu Senhor. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.